Sou do grupo de ninguém. Professor, na prova vai ter questão aberta? Não, a prova só é questões direcionadas, objetiva, de comportar, verdadeiro ou falso, múltipla escolha com uma resposta só correta, múltipla escolha com mais de uma resposta correta. Não vai ter a ferramenta tarefa, não. Mais de uma resposta Uma correta. prova, professor. E vocês vão saber na nota na hora. Entendeu? Na hora, professor, você fala que é depois que acabar todo o tempo, não é? No caso, 6 horas. Não, a nota você vai saber na hora. Respostas corretas e respostas erradas você vai saber depois que acabar o tempo. Entendi, professor. Eu estou pensando... Boa tarde, professor. Na hora, porque quando uma pessoa fecha, então fica claro que ela acertou tudo, né? Então, se ela acertou tudo, a resposta correta já vaza. Então, eu estou pensando nisso aí. Vamos lá, gente. Estamos no nosso último assunto dessa sequência didática 13, que é toda a parte de proporcionalidade. Então, na parte de proporcionalidade, trabalhamos com razão, aí vimos as razões especiais, que é velocidade média, densidade demográfica, escala, porcentagem. Depois trabalhamos com proporção e com as propriedades da proporção. E aí vimos que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vimos que proporção é uma igualdade entre duas razões, então se eu tenho uma razão igual a outra, essas duas razões formam uma proporção. E aí, vocês trabalharam com números, com divisão em números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. E aí começamos a trabalhar com a regra de 3 simples. E agora, por último, vamos trabalhar com a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um pouquinho mais difícil que a regra de 3 simples, mas ela é bem tranquilona também. Ela só tem uma diferença que você, em vez de comparar somente duas grandezas, vocês vão comparar 3 grandezas, só que 2 a 2. Você vai ver isso na prática. Então, a regra de 3 composta, ela recebe esse nome justamente porque teremos mais do que 2 grandezas sendo comparadas. Teremos 3 ou 4, e aí não tem um limite de grandeza. E aí, no caso, a gente tem, como regra de 3 composta, o último conteúdo dessa sequência didática 13, graças a Deus, tudo de acordo com o nosso PED. Então, a gente está cumprindo direitinho o PED. Na quinta, eu vou estar dando aula para vocês lá do colégio, já para fazer um teste do espelhamento. Então, na nossa revisão, a gente vai estar lá, e vou estar no colégio. Já estou me despedindo da minha casa aqui, de dar aula para vocês de casa. Então, a partir de quinta, já vai começar os testes para a gente dar aula lá no colégio. Então, inclusive, a gente precisa desse feedback, de que não está cortando a internet, de que não está caindo, justamente porque a gente vai começar já esse processo de atestar lá da sala de aula, o espelhamento, certo? Então, na quinta, a gente vai fazer mais alguns exercícios de regra de 3 composta. Eu vou postar hoje ou amanhã, no máximo, uma lista de exercícios só com regra de 3 composta. Até que tem uma lá, né, só com regra de 3 simples, e a gente vai postar uma só com regra de 3 composta. E aí, na sexta-feira mesmo, antes da prova, a gente vai fazer uma revisão geral, que a prova vai estar liberada às 16h30, então a gente tem a aula até 16h20, fazendo revisão, resolvendo questões e tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos que vamos. Regra de 3 composta. Como eu disse, a regra de 3 ela é composta porque ela tem mais do que 2 grandezas. Então, vamos para os exemplos. Considere as seguintes situações. Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas
por 7 operários em 9 dias de trabalho. Então, perceba que eu tenho aí 3 grandezas. A primeira grandeza, número de operários. A segunda grandeza, número de dias. E a terceira grandeza, número de peças produzidas. Então, eu tenho que 5 operários trabalhando 6 dias produzem 400 peças. Eu quero saber se forem 7 operários trabalhando 9 dias, quantas peças vão produzir? A grosso modo, já posso perguntar. Vão ser mais ou menos peças aí? Mais peças. Mais peças. Por que mais peças? Porque a gente vai ter um número maior de dias. trabalhadores e de dias. Entendeu? Ou seja, mais trabalhadores vão trabalhar mais tempo. Claro. Se eu aumento o número de operários e também aumento o número de dias, fica claro aí que o número de peças também vai aumentar. Deixa eu só liberar aqui umas linhas. Fica claro aí que o número de peças também vai aumentar. Então, observe por que essa regra de 3 ela é chamada de regra de 3 composta. Ela é chamada de regra de 3 composta justamente porque eu tenho essas 3 grandezas aqui. Então, eu vou comparar primeiro o número de dias com o número de peças, depois eu vou comparar número de operários com o número de peças. Por que eu estou comparando número de dias com número de peças e depois número de operários com número de peças? Porque, por exemplo, eu não vou comparar número de operários com número de dias? Porque a relação é de operário para peça e não de operário para dia. Se tiver mais operários, não vai mudar a quantidade de dias. Não necessariamente, né? Mas por que eu não comparo? Eu não comparo porque não existe incógnita nem em número de operários e nem em número de dias. Eu não tenho o que fazer. Entendeu? Então, qual é... Oi. Mas, por exemplo, se eu tenho tantos operários em tantos dias, em tantas peças, se eu por exemplo, na primeira equação está 5, 6 e 400. Se eu aumentar o número de operários, por exemplo, colocar 10, não vai aumentar o número de dias, vai aumentar só o número de peças. Sim e não. Por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, em vez de dizer que 7 operários estão trabalhando 9 dias e querer saber quantas peças foram produzidas, eu posso dizer assim, ó, sabendo que 7 operários trabalhou em X dias e produziu 1.500 peças. Então, o número de dias vai aumentar. Claro que o número de dias não depende do número de operários. O número de operários e o número de dias, não existe uma relação de proporcionalidade entre o número de dias e o número de operários. Mas eu posso crescer os dois perfeitamente, sem problema, entendeu? Só que um não vai depender do outro para crescer. Mas eu entendi qual é a sua colocação e está correta, né? Só para traduzir aí o que Roriz falou, ele está querendo dizer que só o fato de eu aumentar o número de operários não significa necessariamente que o número de dias vai aumentar também. Porque o número de dias, ele não depende do número de operários. O que depende, de fato, aí é o número de peças. O número de peças depende do número de dias, porque se eu aumento a quantidade de dias, com certeza eu vou aumentar a quantidade de peças. E o número de peças também depende do número de operários. Porque se eu aumento a quantidade de operários trabalhando, então, com certeza, eu vou aumentar o número de peças também, tá? Mas, de modo mais simplório, Roriz, eu não comparo o número de operários com o número de dias justamente porque neles eu não tenho uma incógnita, entendeu? De forma prática. Ficou claro isso, meus alunos? Ok, professor. Professor, Oi. eu ainda não entendi porque o número de operários e o número de dias não seriam grandezas inversamente proporcionais, ou seja, tem mais operários e menos dias. Quanto mais operários, menos dias vão trabalhar. Sim, se você fixa o número de peças, entendeu, Isabelle? Por exemplo, Isabelle, eu estou numa empresa
Aí é que eu vou explicar a diferença agora. Eu estou em uma empresa e está correta a sua colocação. Só que nesse contexto não se adequa, por exemplo. Vamos supor que eu esteja com uma obra. Eu sou um pedreiro, estou numa obra e eu tenho que entregar o shopping no dia 20 de março. Eu só tenho 20 dias para entregar a obra. E aí eu vejo que com a quantidade de operários que eu tenho, eu não vou conseguir entregar a obra no tempo, no prazo. Aí o que é que eu faço? Eu contrato mais operários. Por que eu contrato mais operários? Porque o número de dias não vai mudar. Eu tenho que entregar a obra 20 de março. Meu número de dias não vai mudar. Então, para eu acelerar a obra, eu contrato mais operários. Ficou claro isso? Só que nesse contexto, eu não fixei, por exemplo, poxa, eu tenho que produzir 500 peças até o final do dia. Eu não fixei o número de peças, porque se eu dissesse assim, poxa, eu tenho que produzir 500 peças, só que com Roriz, Araripe e Isabela não vai dar para fechar, a bater minha meta, não. Então, eu vou contratar a Fernanda, Rebeca não, porque não vai ajudar em nada, mas eu vou contratar Fernanda, Malu e Fernando. Então, observe, se eu tenho uma quantidade fixa de produção, aí o número de operários ele vai ser inversamente proporcional ao número de dias, beleza? Só que nesse caso está em aberto. Quanto mais dias trabalhando e mais operários trabalhando, o número de peças vai aumentando. Então, não se fixou prazo, não se fixou um número de peças determinado, para que quando eu aumente o número de operários, eu tenha o número de dias reduzido. Ficou claro isso? Então, estou falando que nesse contexto, não. Mas, de modo geral, quanto mais operários trabalhando, realmente, em menos tempo, a obra vai ficar pronta. Ficou claro isso, gente? Professor, então, essa questão de ser inversamente proporcional só aconteceria se tivesse um limite e um prazo para o número de peças, não é? Se eu fixasse o número de peças, sim. Ok. Ok? Vamos lá. Então, observe, quais são as três grandezas que eu tenho? Número de operários, número de dias e número de peças. Eu vou comparar as grandezas duas a duas, fixando essa número de peças, porque é ela que tem a minha incógnita. Então, deixa eu colocar aqui solução. Então, como eu tenho aqui o meu número desconhecido, eu vou comparar número de dias com número de peças e vou verificar nessa comparação entre essas duas grandezas se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, a gente faz a seguinte adequação. Se em 6 dias eu produzo 400 peças, em 9 dias eu vou produzir mais ou menos peças? Mais peças. Então, você concorda que essa grandeza aumenta, essa daqui aumenta também. Concorda? Elas são diretamente proporcionais. Até aí, alguma dúvida? Beleza, professor. Agora eu vou comparar o número de operários com o número de peças. Se 5 operários produzem 400 peças, 7 operários vai produzir mais peças ou menos peças? Mais peças. Mais peças. Então, essa grandeza ela também é proporcional e diretamente proporcional às outras duas. Então, nesse caso aí, as três grandezas entre si são diretamente proporcionais. Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Não, Pronto. professor. Como as três grandezas são diretamente proporcionais, eu posso dizer que 5 está para 7, assim como 6 está para 9, assim como 400 está para x. E qual é a cereja do bolo da regra de 3 composta? Se as três grandezas são diretamente proporcionais, o produto dessas duas aqui, é diretamente proporcional a essa aqui. Porque o produto dessas duas, ela também vai manter a proporção. Se eu digo que 2 está para 3, assim como 4, se eu digo que 2
está para 3, assim como 4 está para 6, eu posso concluir perfeitamente que o 8 está para o 18, o produto deles, ok? Então, quando isso acontece, é só eu fazer uma multiplicação simples, já que as grandezas estão diretamente proporcionais, eu posso fazer uma multiplicação simples e resolver a minha proporcionalidade assim. Ó. Quanto é 5 vezes 6? 30. Está para 7 vezes 9. 63. Então, 30 está para 63, assim como 400 está para x. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, professor. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida ainda. Eu não entendi. Esse exemplo que o senhor deu para poder explicar por que isso ocorre seria considerado como forma de confirmar para que ocorre, certo? Tipo, Isso. como se fosse. Mas tem outra explicação para poder isso dar certo? Ou só através das tentativas? Aí só através da tentativa. Certo? Ok, professor. Obrigado. Mas você entendeu, Roriz? É porque, assim, ó, tem coisas que tem coisas que, como eu já falei algumas vezes, tem coisas que eu não tenho ferramenta para provar. Por exemplo, próximo assunto, 90% das... Não foi Tatiane, não, foi Suzana, minha outra irmã. 90% das coisas do assunto que vem, que é ângulo, eu já tenho ferramenta suficiente para usar para provar para vocês. Nessa série, em algumas coisas, a gente só faz verificando. Provando, ainda não. Então, a gente vai usar a verificação como um atestado de que realmente é válido, tá? Eu parei de apresentar, foi? Foi, Parou, professor. professor. Pronto. Estão vendo aí? Sim, professor. Então, aqui fica simples agora. Eu vou fazer o quê? 30x é igual a 400 vezes 63. Quem faz essa conta grande aí para mim, por favor? Quanto é 400 vezes 63? Calma. 2, 5, 25200. Como? Calma. 2, 25200. Rebecca, pelo amor de Deus. 252. 5.200, professor. Assim? Não. Tira o 252 do início. É 25.200 o resultado. Isso. 25.200. Então, x é 25.200 dividido por 30. Quanto é x, gente? 840. 840. Ou seja, mais operários em mais dias trabalhando produzem mais do que o dobro de peças. Ficou clara essa questão, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Então, qual é o bizu, né? Qual é o procedimento, professor, para eu resolver uma regra de três compostas? Primeiro, comparar as três grandezas. Se elas forem diretamente proporcionais, as três, não tiver uma inversamente proporcional no fato, é só você multiplicar as duas que não têm incógnita e igualar a que tem incógnita. Gente, isso é um algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo de matemática é uma técnica, tá? É como se fosse uma divisão. Você fazer obedecendo um rito, obedecendo um passo a passo. Então, eu verifico as três grandezas. Se elas forem diretamente proporcionais ou todas elas forem inversamente proporcionais, você já faz a multiplicação direta. Tá? Então, eu multiplico as duas que não têm incógnita e igualo a que tem incógnita e resolvo normalmente. Então, a única diferença da regra de três composta é essa. Porque chega um momento que você vai ter que multiplicar as duas razões lá apresentadas que não têm incógnita. Vamos para um segundo exemplo.
Aqui eu tenho um ciclista. Dá para ler aí, gente? Ficou pequeno. Dá um pouco mais de zoom, professor. Aí tá bom, professor. Um ciclista percorre, em média, 200 quilômetros em 2 dias, se ele pedalar 4 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 quilômetros se pedalar 5 horas por dia? Então, aqui também a tabela já está pronta. Eu tenho a distância percorrida, o número de dias, o número de horas por dia e o número de dias. Então, eu vou comparar. Qual é a grandeza que vai ficar fixa aí, gente? O número de dias. O número de dias. Por quê? Porque ela que possui incógnita. Incógnita. É ela que está com incógnita. Os outros dois não tem o que fazer, os valores já estão lá conhecidos. Então, comparando, se o cara, em 2 dias, percorre 200 quilômetros e ele está percorrendo 500 quilômetros agora, ele percorreu esses 500 quilômetros em mais dias ou em menos dias? Mais dias. Em mais dias. Então, quando eu aumento o número de dias, eu também aumento o número, a distância percorrida. Até tudo ok? Tranquilo, professor. Agora, vamos comparar número de horas por dia e o número de dias. Se ele pedala 4 horas por dia, ele faz o percurso em 2 dias. Se ele percorre 5 quilômetros, 5 horas por dia, ele vai fazer esse percurso em mais ou em menos dias? Mais dias. Olhe. Calma. Pedalando 4 horas por dia, ele conclui em quantos dias? 2. Se ele aumenta a quantidade de pedaladas por dia, ele vai concluir mais tempo ou em menos tempo? Menos. Menos. Deu para entender, gente, qual é a lógica? Isabelle, conseguiu entender, minha aluna? Ele conclui em 2 dias se pedalar 4 horas por dia. Mas se ele aumenta o número de pedaladas por dia, ele vai concluir em mais dias ou em menos dias? Menos. Ele vai concluir em menos dias. Então, a grandeza, número de dias e número de horas por dia são inversamente proporcionais. Até aí, alguma dúvida? Porque agora que vem uma diferençazinha no cálculo. Mas eu quero saber se até aí todos entenderam. Tá aí, tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Pronto. Aí, lembra que eu disse que quando as 3 são diretas ou quando as 3 são inversas, é só eu multiplicar tudo? Lembra que eu falei isso? Sim. E quando aparece, professor, uma inversa aí no caso, o que é que eu faço? Eu faço o quê? 200 está para 500. E em vez de eu colocar 4 está para 5, eu coloco o quê? 5 está para 4. 5 está para 4. Porque é uma relação que aí... Inversa. Não é uma relação direta. Como é essa aqui que apareceu inversamente proporcional, no produto aqui eu coloco a relação inversa dela. Então, é só multiplicar os dois, e isso aqui vai ficar igual a 2 para x. Alguma dúvida, meus alunos? Não, professor. Não, professor. Então, vamos lá. Quanto é 200 vezes 5? 1.000. 1.000. Quanto é 500 vezes 4? 2.000. 2.000. Então, 1.000 está para 2.000, assim como 2 está para x. De cara, eu já sei qual é o valor de x. Qual é o valor de x? Dois. 4. X é Calma. 4. O que 1.000 é para 2.000, o que 2.000 é para 1.000, x é para 2. 2.000 é o que de 1.000? O dobro. Qual é o dobro de 2? 4. Ou seja, ele percorre em 4 dias 500 quilômetros se pedalar 5 horas por dia. Diga, Roriz, você ia ter uma dúvida aí.
Quando eu vi a questão, eu pensei em uma forma de fazer que não foi igual a que o senhor fez. Eu fiz assim, ó, se ele faz 200 quilômetros pedalando 4 horas por dia, ele faz 200 quilômetros em 8 horas, se ele faz em 2 dias. Aí eu dividi Repete aí que eu voei aqui, eu não entendi não. Que eu estava lendo aqui o chat. É porque, professor, se ele faz 200 quilômetros pedalando 4 horas por dia durante 2 dias, ele faz 200 quilômetros em 8 horas, certo? Se ele faz 200 quilômetros, Pedalando 4 horas por dia, 2 dias, ele faz 200 quilômetros em 8 horas. certo, certo. Aí eu dividi 200 por 8, que deu 25. Certo. E aí eu calculei que ele pedala 25 quilômetros por hora. Certo. Aí eu dividi 500 por 25, que deu 500 por 25, que deu 20, E dividiu por 5 de novo. e multipliquei por 5. Não, rapidinho, Dividiu por 5 de novo. não, vou pegar rapidinho. Mas por que dividir por 5 de novo? Porque Ah, não, um eu fiz é quantidade de dias, divisão, e o outro é quantidade de horas por dia, divisão de novo. Professor, eu fiz 200 dividido por 8 seria 25. Aí eu fiz 25 vezes 5, Que dá que deu 125. 125, e Sim. dividi 500 por 125. Que é E aí, quando você divide 500 por 125, você está dividindo 500 por 25 vezes 5. Ou seja, você está dividindo 500 por 25 e o resultado está dividindo por 5, que dá os mesmos 4, entendeu? Roriz, de tá fazer também correto, professor? certo, Roriz, tá certo. Eu não posso dizer que está errado, mas é mais complicado, meu aluno. Mas se você se sente bem fazendo assim, fique à vontade. Agora você vai ter que explicar bonitinho tudo que você está falando, viu? Não vai colocar os 500 dividido por não sei o que, aí não, porque aqui, aí 5 vezes 18 que dá 16, e 14 vezes 15 que dá alguma coisa, pronto, o resultado dá 4. Não faça isso não, porque você vai acabar com a minha vida. Você vai ter que explicar tudo bonitinho. Ó. Então, a álgebra, ela generaliza e ela por si só se explica. Mas não está errado, não. Os demais Ok. alunos entenderam? Ficou claro porque é 4 aqui? Fazem tudo, professor. Pronto. Agora vocês vão fazer essa primeira questão que está aí. Vocês têm 5 minutos para fazer. Eu acho que é tempo suficiente. Professor? Pronto, obrigada. Rapidinho, gente. Ó, lembrando que eu não estou passando atividade no livro porque esse assunto não tem nosso livro, tá? Então a gente vai ficar fazendo exercício só pela lista, porque a BNCC tirou esse conteúdo do nosso livro como uma obrigatoriedade e o Colégio Militar manteve. Então a gente está sem esses exercícios no livro. Então vai ser só por lista e durante a aula mesmo, certo? Deixa eu mutar aqui.
Professor, eu terminei. Quem mais acabou, gente? Eu. Quer responder, Malu? Não, professor, obrigada. Ô, Malu, participe da aula, Malu. Eu estou participando, dei boa tarde. Vamos lá? Tempo esgotado. Quem fez e quer ser voluntário pode falar. Posso fazer, professor? Pode. Deixa eu só zoom aqui. Pode falar. Primeiro eu fiz o esquema que era 30 dias, quantidade de táxis e Vamos lá. Então, número quantidade de de dias litros gastados. Número de dias gastados, não, gastos, viu, cara de pau? gastos, isso. Número de dias, o outro, Número de táxis número de táxis, e o outro, e número de litros gastos. vou colocar litros. Só para ficar. Pronto. O que é que a questão diz? Em 30 dias, 30 dias. táxis, 25 Quantos táxis, 25 táxis. consomem 100 mil litros. 100 mil litros, certo. Em quantos dias, que seria X, 36 táxis vão consumir 240 mil litros? Pronto. Montada a nossa questão. Agora, o que a gente faz? Aí eu fiz assim. Pelo que eu vi, as quantidades são diretamente proporcionais. Eu acho. Calma. Por quê? Professor, para mim não dá diretamente proporcional, porque se aumentou o número de táxis, o número de dias gastos vai ser menor. Porque tem mais táxis consumindo mais coisa, entendeu? E aí o número de dias vai passar mais rápido o tempo para poder gastar esses litros. Eu não sei se estou falando certo não, mas enfim. Eu também pensei assim. Vamos lá. Vamos ver Roriz primeiro, e depois a gente ouve Fernanda Garipe. Você comparou o que primeiro, Roriz? Número de dias com o número de táxis, não é isso? E eu comparei, na verdade, primeiro, é que eu comparei as coisas com os litros, entendeu, professor? Então, Você comparou com o SLI, mas você tem que fixar o número de dias. entendi. Então, eu acho que é inversamente proporcional mesmo, professor. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, agora que eu vi de novo, se eu aumento a quantidade de táxis, A sua conta deu quanto? a minha conta deu 50. E a sua, Fernanda Garipe? A minha deu 50 também, professor. E eu fiz diretamente proporcional. Dá 50, tem alguma macumba aí, né, gente? Dá 50, gente. Vamos lá, Mas vamos lá. Calma, agora eu tô confusa. Vamos lá. Roriz, como foi que você fez?
Eu Dá fiz sim. assim. 30 está para X. Certo. Não, vamos fazer o comparativo das grandezas primeiro. 25 táxis precisa de 30 dias, beleza? Para fazer 100 mil litros. Isso. Então, você pode comparar táxis com dias fazendo que tipo de pergunta? Vamos fazer o número de dias com o número de litros, beleza? Ó, em 30 dias, eu consumo 100 mil litros. Se eu estou consumindo 240 mil litros, eu consumi isso em mais dias ou em menos dias? Em mais dias. Em mais dias. Então, essa grandeza e essa são diretamente proporcionais. Ok? Ok. Agora você tem 25 táxis. 25 táxis. Pense na ideia, gente, de consumo. Beleza? 25 táxis consome em 30 dias. Se eu tenho mais táxis, eu vou precisar de mais ou de menos dias para consumir? Menos. Tem certeza? Se eu tenho mais táxis, eu preciso de menos dias para consumir mais litros. Certo. Vamos lá. Então, você vai e coloca assim. Beleza? Ok. Estou seguindo o seu ritmo. Agora, vamos lá. Continue. Aí você botou o quê? Na minha conta, eu tinha feito 30 sobre X. Certo. No início eu coloquei 25, está para 36. Mas, como eu vi agora, seria 36, está para 25. Então, Calma. seria... Vamos fazer como você fez. Primeiramente, Como vou eu até fiz? colocar aqui, ó. Ok. Roriz. By Roriz. Tô bom em inglês. Gente, está escrito o que aqui, gente? Que eu não consigo entender. Me ajude aí. O quê? Aqui, ó. Calma, dá um zoom, por favor, professor. Eu não tô conseguindo ler. Não dá para ler, não? Não. O Anote não consegue alguma coisa de suas notas por Agora causa figura. de... O Anote. Porque sua conta tá fora de ar, basicamente. Sua conta tá desativada. Não, eu acho que não consegue salvar porque a conta está desativada ou algo assim. Eu não tô conseguindo ver o que ele não consegue, mas ele não consegue alguma coisa porque sua conta tá fora de ar. Depois desse negócio de se desativar daí que minha mesa tá toda bagulhada. Mas vamos lá. Vamos lá, Roriz. Faça como você fez. Igual. 30 está para X é igual a 25, assim como 25 está para 36, assim como 100 mil está para 240 mil. Aí você multiplicou isso aqui, não foi isso? No meu, professor, eu multipliquei 30 por 25 e X por 36. Você multiplicou. 30 por 25. Aí que está seu erro. Aí que está seu erro. Fernando e Araripe, vocês fizeram 25 para 36 ou 36 para 25? 36 para 25. Pronto. Aí é que está seu erro. Porque quando você multiplica esse com esse aqui, Araripe, e você, Roriz, e você faz o produto dos meios pelos extremos, você está multiplicando, na verdade, o 25 pelo 240. Entendeu por que deu a mesma coisa? Entendi, professor. Você entendeu, Roriz e Fernanda, o que foi que eu estou falando? Ou Araripe e Fernanda? Porque ele fez isso. Não, professor. 30 está para X vezes 25 está para 36. E colocou isso igual a 100 mil para 240 mil. Só que quando ele vai fazer a multiplicação cruzada, ele vai multiplicar o 25 por quê, na verdade? 25 por 240. E quando aumenta o número de tábuas, aumenta o número de litros. Fernanda. Só que você multiplicou aqui, ó, depois da igualdade. Por isso que o resultado de vocês deu igual. Quem errou nessa situação, professor? Eu ou Roriz? Quem errou foi Roriz.
Porque essas grandezas aqui, elas são todas diretamente proporcionais. E a multiplicação, ela é feita nesse formato aqui, ó. 36. Última forma. 25. Eu e a Aralipe, a gente errou, e aí fica na mesma forma, porque todos os três são diretamente proporcionais. Exatamente. Ok? Porque... gente, até eu me atrapalhei aqui. Última forma. Aqui Professor, não entendi. É inversamente ou proporcional? Ou diretamente proporcional? Inversamente proporcional. Beleza. Ok? Só que na multiplicação, você coloca aqui, ó. 36 está para 25. Ok? Ok. Normalmente. A diferença é que ele colocou diretamente proporcional, mas jogou lá para a primeira razão. E na multiplicação cruzada, ele acabou multiplicando o 25 pelo 240 mil da mesma forma que vocês. Entendeu? Então, houve um erro de processo em Roriz, só que no final ele acertou porque ele acabou trazendo para antes da igualdade. Ok? Aí é o que a matemática chama literalmente de coincidência. Meninos, ficou claro isso aqui, para ela não ficar restrita só a Roriz, Fernanda e Araripe. Os demais entenderam o que aconteceu aqui, todos entenderam por que a grandeza, número de táxis e número de dias é inversamente proporcional? Deixa eu Sim, ver. professor. Tranquilo para os demais? Sanches, Rebeca... Tranquilo, professor. Galvão falou que não. Tudo certo? Professor? Galvão, você não entendeu o quê? É porque você não falando fica complicado, porque quando eu projeto a tela, eu não vejo vocês, entendeu? Não dá para ver. Ele falou que não entendeu porque é inversamente proporcional. Pronto. Por que é inversamente proporcional? Porque você concorda comigo, Galvão, que se eu tiver 25 carros, presta atenção, eu tenho 25 carros. 25 carros, eu consumo a quantidade de gasolina que eu tenho com 25 carros, eu consumo essa gasolina toda em 30 dias. Beleza? Se eu tiver mais carros, eu vou consumir essa mesma quantidade de gasolina em mais dias ou em menos dias? Você vai consumir essa mesma quantidade em menos dias? Em menos dias. Então, quando a quantidade de dias aumenta, ou quando a quantidade de táxis aumenta, a quantidade de dias diminui. Então, o número de táxis e número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Ficou claro? Entendi, professor. Obrigado. E aí, na hora de eu fazer a conta, já que ela é a única que está inversa aqui, na hora da conta, em vez de eu colocar 25 está para 36, eu coloco que 36 está para 25, ou seja, em uma relação inversa. Como houve queixa aí, porque a gente está avançando às vezes, é porque uma aula, gente, para mim é doloroso, viu? Aí, às vezes, eu avanço um pouquinho, é para concluir a questão. Mas eu entendo vocês, se assim, 10 minutos aí para fazer. Só para terminar aqui, vai ficar 30 está para x, assim como aqui vai ficar 36. Tem quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz a conta, gente, rapidinho. 25 vezes 240 mil. 180 milhões. 180. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, multiplicando esse por esse, vai ficar o quê? Olha que coisa, que número enorme. Por que não cortou logo os zeros? Ah, não, professor. Não é 180 milhões aí, não. Não é É 18, quanto? né? É porque eu pulei uma etapa. É 25 vezes 240 mil. Uhum. 6 milhões, eu acho. Bora, É gente. 6 Faz... milhões, professor. Quanto? 6 milhões. 6 milhões? Que diferença absurda é essa de 6 milhões para 180 milhões, guerreiro? Por que, professor? Os
os 180 milhões é depois que multiplica pelo 30. Ah, tá certo. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Beleza? Então, ficou 30 está para x, assim como 36 está para 60. 36x é igual a 18,00. Então, x é igual a 1.800 dividido por 36. x é Vai ser igual A a 50. Não, 50. Isso. Ok, gente? Alguma dúvida? Vocês vão fazer agora essas outras três questões que estão aqui, certo? E a gente vai responder quinta-feira. Quinta-feira eu não sei como vai ser, tá? Porque quinta-feira realmente vai ser o teste lá na sala. Eu acho que eu não vou estar nem com mesa digitalizadora. Eu acho que vou estar com o piloto na mão.